Agora nós vamos estudar o assunto probabilidade, amiguinho. Bom, de uma forma bem simples, a probabilidade da ocorrência do evento A é igual a NA pelo NE. NA é o número de possibilidades da ocorrência do evento A. E o NE é chamado de espaço amostral. Entendeu tudo, né? De uma forma bem mais simples. O NA é o número de casos favoráveis, aquelas chances que você tem de ganhar o que você quer, de conseguir o que você está objetivando. E o NE é o número total de casos. Então, a probabilidade, de uma forma bem simples, né, é você dividir o que você quer que aconteça por tudo que pode acontecer. Ok, amiguinho? Ó, um exemplo bem simples para você já entender o conceito e a ideia. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 20. Bom, qual o total de bolas da urna? Qual é o espaço amostral? Qual é o NE? Meu NE é 20. Certo? Porque tem 20 bolas na urna. Ok? Ó, determina a probabilidade de que seja retirada ao acaso uma bola contendo um número múltiplo de 4. Quais são os múltiplos de 4, amiguinho? A tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. São esses, né? 4, 8, 12. Bom, vamos montar o conjunto A dos valores que me interessam. O 4, o 8, o 12, o 16 e o 20. Esses são os múltiplos de 4. Quantos valores tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. Dos 20 números que tem na urna, né? Quais me interessam? Quais eu quero? Esses 5. Então, meu NA são os casos favoráveis, 5. Então, eu tenho 5 chances de ganhar num total de 20. A probabilidade de eu conseguir o que eu quero, então, vai ser o NA pelo NE, ou seja, 5 sobre 20. Se eu simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo, dividimos por 5, eu vou ter 1 sobre 4. Bom, 1 sobre 4, se eu dividir, vai dar 0,25. Ó, amiguinho, então isso aqui é a mesma coisa que 0,25. E se você assistir a aula de porcentagem, isso está muito bem explicado. O que é 0,25 na matemática? Em porcentagem, no caso, é 25%. Então, amiguinho, a resposta numa questão de probabilidade, ela pode aparecer assim, ó, na forma de fração. Ela pode aparecer assim, na forma decimal. E ela pode aparecer assim, na forma de porcentagem. Qual dessas respostas está correta? Todas, ok? Pode aparecer de uma dessas 3 formas aí. Beleza, amiguinho? Vamos para o nosso segundo exemplo de probabilidade. Olha só, 2 dados honestos são lançados simultaneamente. O que é um dado honesto, professor? Bom, é um dado que tem a mesma chance de virar para qualquer uma das faces, entendeu? A mesma chance de dar o número 5 é a de dar o número 6, a de dar o número 2, o número 3, ok? Isso é um dado honesto, um dado normal, certo? O que seria um dado viciado? É um dado que vira mais para um lado do que para o outro. Isso pode ser obtido, por exemplo, colocando um peso maior em uma das faces dele. Aí ele vira mais para aquela parte onde tem o peso maior, certo, amiguinho? Tá, um dado honesto é um dado normal, ok? 2 dados honestos são lançados simultaneamente. Determine a probabilidade de que a soma dos números das faces voltadas para cima seja igual a 5. Então, amiguinho, eu preciso de 2 coisas. O NA, que são os casos favoráveis, e o NE, que é o número total de casos. Olha só, hein, amiguinho. Quando eu jogo 2 dados, presta atenção. No primeiro dado pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. No segundo também, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, qual é o total de resultados possíveis? Aqui eu tenho 6 possibilidades, não tenho? Aqui eu também tenho 6. O que eu devo fazer? Multiplicar esses 6 por esses 6 ou somar? Eu vou jogar o primeiro e o segundo. Lembra da análise combinatória? O E multiplica. 6 vezes 6 igual a 36. Esse é o nosso querido NE. Ah, não entendi ainda. Por que 36? Presta atenção, amiguinho. Pode dar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6 e assim por diante. Se você analisar, existem 36 resultados possíveis. E perceba mais uma coisa. Eu estou considerando a ordem. Eu estou considerando o 1 e 3 como sendo um resultado.
e o 3 e 1 como sendo outro resultado. 1 no primeiro dado e 3 no segundo é diferente de 3 no primeiro dado e 1 no segundo. São duas coisas que podem ocorrer, duas coisas distintas, duas chances que existem, ok? Então elas devem ser consideradas, as duas. E o 2 e 2, aí é só um caso, tá? 2 e 2. Não existem duas possibilidades 2 e 2. O pessoal me pergunta muito isso, tá bom? Bom, agora vai lá. Esse é o espaço amostral, é o total de possibilidades, que é 36. O que eu quero que ocorra? Eu quero a probabilidade de que a soma das faces voltadas para cima seja igual a 5. Ô amiguinho, quais são os casos em que a soma dá 5? É só você imaginar, ó. Pode ser 1 e 4. Aí, ó. 1 e 4. Pode ser 2 e 3. Pode ser 3 e 2, que deve ser contado aqui também, porque aqui também foi contado o 2 e o 3 e o 3 e 2. E pode ser o 4 e 1. Concorda? Tem outro jeito de dar 5? Que eu saiba, não. Então eu tenho 4 chances de ganhar. Tem 36 resultados possíveis. E nesses 4 aqui eu ganho. Então, meu NA, olha só, é 4. Ô amiguinho, o que vem a ser a minha probabilidade? A probabilidade, conforme você está vendo aqui, ó, é o NA pelo NE. Ou seja, 4 dividido por 36. Se eu simplificar por 4, vai dar 1 nono. Certo, amiguinho? Ó, eu vou deixar na forma de fração essa aqui, não vou dividir, tá? Então, a probabilidade de eu ganhar é 1 em 9. Ok, amiguinho? Isso quer dizer que, teoricamente, de cada 9 vezes, né, em média, uma vez eu ganharia. Ok, amiguinho? É isso que significa. Agora, nesse terceiro exemplo, nós vamos explorar o princípio multiplicativo. Que é isso, professor? Fica calmo, amiguinho, já vais entender. Um dado e uma moeda são lançados, ok? Dado é uma coisa, moeda é outra, né? Determine a probabilidade de ocorrer cara na moeda e a face 6 no dado, ok? Então, amiguinho, ó, eu quero cara na moeda, certo? E a face número 6 no dado, ok? Bom, separadamente, qual é a probabilidade de ocorrer cara quando eu jogo uma moeda? Uma moeda tem quantas faces no total? 2. Então, não precisa nem se estressar muito. O NE é 2. Concorda, amiguinho? Bom, a face cara é uma dessas duas. Então, a probabilidade de ocorrer cara é 1/2, ou 0,5 ou 50%. Todo mundo falaria isso, né? Na rua, se você perguntar, todo mundo vai dizer 50%. Esse 50% é 1/2. Então, tá aqui a moeda. 1/2, certo? Agora o número 6 no dado. Quantas faces tem um dado? 6, normalmente, né? Agora, a face número 6 é uma dessas 6, concorda? Então, a chance de ocorrer, a probabilidade de ocorrer 6 no dado é 1/6, certo? Então, amiguinho, tá aqui, ó, 1/6. E aí, o que eu faço com esses dois valores? Pois é, observa aqui, ó, vai lá na análise combinatória, tá? E observa, amiguinho, o E. O E faz o quê? Multiplica. Quando for E, você deve multiplicar. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, você deve fazer 1/2 vezes 1/6. Multiplica o de cima pelo de cima, que dá 1. E o de baixo pelo de baixo, que dá 12. Então, a resposta final é a probabilidade disso aí ocorrer é 1/12. Certo, amiguinho? Agora, o nosso exemplo número 4. 3 moedas são lançadas. Determine a probabilidade de que ocorram. Alternativa A, 3 caras. Alternativa B, 2 caras e uma coroa. Eu tenho um objetivo bem claro com essa questão, tá? É trabalhar a questão da ordem. Vamos lá, amiguinho. Cara, eu vou chamar pela letra K. Para coroa ser chamado pela letra C. Pode ser? Só para diferenciar uma da outra, tá? Bom, então, amiguinho, 3 caras, ok? Então, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Eu quero cara, cara e cara. Vai lá, amiguinho. Qual é a probabilidade de ocorrer a face cara na primeira vez? Bom, 1/2 é uma chance em 2, né? Moeda tem 2 faces, uma delas é a face cara. Então, é 1/2. Qual é a probabilidade de ocorrer cara na segunda vez? Novamente, 1/2. E cara na terceira vez? Novamente, 1/2. O que eu faço com esses 3 valores? Soma ou multiplica? Eu quero uma cara e depois outra cara e depois outra cara. E o E multiplica. Portanto, eu vou fazer 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Resultado final,
1/8, ok? A probabilidade de ocorrerem 3 caras é de 1/8. E agora, professor? 2 caras e uma coroa. Então, será que é a mesma coisa? Vamos lá, amiguinho? 2 caras e uma coroa. Vamos aqui. Presta atenção, hein? Ó, cara, coroa. Certo? Vamos lá, então. A probabilidade da primeira moeda, né, ocorrer cara é 1/2. A segunda também é 1/2. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa na terceira moeda? A coroa também é 1/2, né, amiguinho? É a mesma chance. Qual é o resultado final disso aqui? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Multiplica os de cima, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ah, então é a mesma coisa, né, professor? Seria. O problema é a questão da ordem. E aqui ela deve ser considerada. Sabe o que é esse 1/8 aqui que você está vendo? O que é esse resultado? É a probabilidade de ocorrer cara na primeira, cara na segunda e coroa na terceira. Aí é 1/8. Mas não é isso que eu estou pedindo. Eu quero 2 caras e uma coroa. Não importa a ordem. Entendeu, amiguinho? Ó, eu poderia obter 2 caras e uma coroa assim também. Quer ver? Ó, olha aqui, ó. Presta atenção. Podia dar cara, no meio a coroa e por último a cara. Ah, tem que contar a ordem, né? Tem, amiguinho. Pois é, esse cálculo aqui novamente vai dar 1/8. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Isso aqui é diferente desse de cima, tá? Ah, tem outro jeito. Agora eu acho que você já está imaginando, né? Ó, tem outro jeito sim. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro a coroa e depois as caras. Novamente, 1/8, né, amiguinho? Se não quiser, nem precisa fazer a conta de novo. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, né? O que eu faço com esses 3 valores? Aí assim, né? Eu devo somar esses 3. Aí, como é que soma 3 frações com o mesmo denominador? Você não deve somar o 8, o denominador. O 8 fica igual. Você soma só os numeradores. Então, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Resultado final, a probabilidade é de 3/8. Ok, amiguinho? Então, a ordem deve ser considerada nesses casos, tá? Assim como no dado, lembra? Eu fiz 1 e 3, também fiz o 3 e 1, ok? Então, aqui tem que ser considerado. Ah, em cima você não considerou. Então, 3 caras só tem esse jeito, concorda, amiguinho? Agora, quando ele fala para você 2 caras e uma coroa, tem essas 3 formas de você ganhar. Então, a ordem faz diferença sim. Beleza, amiguinho? Agora nós vamos trabalhar a probabilidade condicional. Eu não gosto muito da utilização de fórmulas aqui para a compreensão do assunto. Eu prefiro que você interprete e entenda esse problema, tá, amiguinho? É mais fácil de explicar assim, na minha opinião, claro, né? Observa aqui o exemplo 5. Em uma conferência, encontram-se reunidos matemáticos, físicos e químicos, conforme indica a tabela abaixo. Ó, homens e mulheres matemáticos, 30 homens matemáticos, 20 mulheres, né? Ó, 25 homens físicos, 15 mulheres. 15 homens químicos, 30 mulheres. Ok, amiguinho? Bom, olha só. Uma mulher foi escolhida para presidir a comissão. Determine a probabilidade que ela seja formada em matemática. Bom, olha só. O que é probabilidade condicional? Citando esse exemplo aqui. Probabilidade condicional é quando existe uma informação no problema que diminui o espaço amostral. Não entendi, professor. Se ele não mencionasse que uma mulher foi escolhida, o espaço amostral seriam todas essas pessoas que tem aqui. A partir do momento que ele fala assim, ó, uma mulher foi escolhida, quer dizer que não existe a possibilidade de terem sido escolhidos esses 30, nem esses 25, nem esses 15, porque eles são homens. Então, essa informação que foi dada aqui, ó, ela faz o quê? Ela diminui o espaço amostral. O NE passa a ser apenas o conjunto de mulheres. A mesma coisa, por exemplo, se ele falar assim, ó, joguei um dado, né, de 6 faces e saiu um número par. Bom, automaticamente já está excluído, já estão excluídos o 1, o 3 e o 5. Não é ok? O espaço amostral deixaria de ser 6 e passaria a ser 3, só os números pares, ok? Então é assim que funciona, tá? Quando existe essa informação extra, ela diminui o espaço amostral. Isso aqui não faz mais parte. Ó, uma mulher foi escolhida. Quantas mulheres tem?
20 mais 15 mais 30. Isso dá 65. O espaço amostral desse problema, o NE, é 65. E se ele tivesse falado assim, ó, uma pessoa foi escolhida, aí eu teria que somar esses 30, esses 25 e esses 15 com esses 65 aqui. Eu teria que somar tudo daí. Ok, amiguinho? Isso é probabilidade condicional, tá? Determine a probabilidade de que ela seja formada em matemática. Quantas são formadas em matemática? Essas 20 aqui. Então esse é o meu NA. Ok? 20. Então das 65 mulheres, 20 são formadas em matemática. Ó, perceba que eu não considero aqueles 30 homens, né? Acabou? Eu só considero o que me interessa. Então, a probabilidade vai ser de 20 sobre 65, não é verdade? Dá para simplificar por 5, né, amiguinho? Se eu dividir ambos por 5, vai ficar 4 sobre 13. Não é verdade? 13 vezes 5 dá 65, né? Então, a probabilidade de que ela seja formada em matemática é de 4 sobre 13 e essa é a nossa resposta final do problema. Agora vamos estudar o nosso último assunto, né, referente a probabilidades, que é a parte de união de probabilidades. Essa formulazinha linda que o pessoal adora, né, amiguinho? Eu gosto de chamar, inclusive, de união de probabilidades, tá? Já explico o porquê disso. Probabilidade de A união com B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B. Ah, professor, não entendi nada. Pois é, na parte de conjuntos você pode entender esses conceitos, né? Na aulinha de conjuntos. O conceito de união e o conceito de intersecção, ok? Mas já te explico. Aqui é o seguinte, essa situação em situações envolvendo problemas, né? Envolvendo problemas. Essa fórmula está associada à palavrinha ou. Ok, amiguinho? Apareceu ou, né? Eu quero a probabilidade de ocorrer isso ou aquilo. Esse ou está associado à união. Por isso que eu falo ou união. Certo, amiguinho? Então, eu quero a probabilidade de A ou B. Então, você vai usar essa formulazinha aqui para calcular o que você está querendo obter. Certo, amiguinho? Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 20. Determine a probabilidade de que seja retirada uma bola contendo um número par, olha aqui o ou, ou menor que 6. Aí você vai dizer assim, ô professor, na análise combinatória você ensinou que o ou soma. Amiguinho, mas na probabilidade o ou quer dizer essa fórmula aqui, tá? Se você simplesmente somar, vai ficar errado, tá? Não é assim que funciona. Então, presta atenção. Número par ou menor que 6. Então eu quero saber os números pares, que eu seria o meu conjunto A. De 1 a 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quantos números pares tem aí? 10, né? Agora eu quero saber o meu conjunto B. Os números que são menores que 6. 1, 2, 3, 4 e 5. 6 não vai, tá? Porque 6 não é menor que 6. Beleza? Só se forem menores que o 6. Certo, amiguinho? Então dá uma olhada. Ó, meu NA é 10. Tem 10 elementos aqui, não é isso? Meu NB é 5. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então vamos utilizar essa fórmula. Vamos colocar aqui embaixo, né? Eu quero a probabilidade de A ou B, que seja par ou menor que 6. Vamos lá? Probabilidade de A união com B é igual a... Qual é a probabilidade da bolinha ser par? Ó, isso aqui eu estou considerando como sendo o primeiro caso, ser par. Quantas tem aqui? 10. Quantas tem no total? 20. A probabilidade da bolinha ser par é de 10 sobre 20. Pode ser? Mais a probabilidade de B, que é de ser menor que 6, ok? Ó, o símbolo de menor, é menor que 6. Bom, quantas são menores que 6? 5. Então, 5 sobre 20. Menos a probabilidade de A intersecção com B. O que quer dizer intersecção, professor? São aqueles elementos aqui que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tem alguma bolinha aqui, ó, que seja ao mesmo tempo par e menor que 6? Eu estou vendo a bolinha número 2 e a bolinha número 4. Ó, ela está aparecendo aqui, elas estão aparecendo aqui e aqui também. Então, quantas são? 2. A 2 e a 4, ok? Então, essas duas são
né, pertencentes a ambos os conjuntos e eu devo diminuir. Então, aqui são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Ah, mas por que você diminuiu, professor? Bem simples de entender. Nessas 10 aqui, ó, eu contei a bolinha 2 e a bolinha 4? Contei. Nessas 5 aqui, eu contei a bolinha 2 e a bolinha 4? Contei. Por isso eu contei elas aqui e aqui de novo. Aí então eu tenho que diminuir. Eu contei a bolinha 2 e a bolinha 4 duas vezes. Por isso que eu estou tirando. Entendeu, amiguinho? Essa é a moral do A intersecção com B. Eu tiro aquilo que eu contei, né, repetidamente. Joia? E aí fica fácil. 10 mais 5 é 15, menos 2 é 13. Quando é soma ou subtração, não mexe no denominador, tá? Então, a probabilidade da bolinha ser par ou menor que 6 vai ser 13 sobre 20. Essa fraçãozinha linda.